Bom, galera, agora que nós já temos o nosso use case do Create User já bem definido, bem estruturado e relativamente bem organizado, a gente vai começar a implementar o Get by ID. Só que antes da gente implementar o Get by ID, a gente vai fazer uma mudança estrutural. Dentro da nossa entidade do user, a gente vai implementar o ID. Só que aqui tem um detalhe. Quem vai gerenciar, porque esse ID, ele vai ser o UID. E quem vai gerenciar o UID vai ser o nosso usuário. Por que que vai ser o nosso usuário? Eu vou tentar explicar de uma forma bem filosófica aqui. A nossa entidade user, ela precisa nascer com uma identidade. E essa identidade é o nosso ID. Então, antes mesmo da gente salvar esse essa entidade no banco, a gente precisa que ela tenha muito antes uma identidade. Então, por esse motivo, a gente vai colocar essa pequena dependência externa dentro do nosso user. E isso, ao meu ponto, no meu ponto de vista, é super aceitável, porque o UID ele não pertence à infraestrutura. Ele é apenas um mecanismo de identidade. Ele não cria nenhum acoplamento real. Então é extremamente aceitável. Mas vocês podem colocar aí nos comentários o que vocês entendem que realmente deve ser essa implementação, tá? Aqui eu vou utilizar o UID do Google. Então eu vou utilizar a biblioteca aqui do próprio Google. Então eu vou fazer um go get aqui, essa biblioteca. Eu vou instalar ela. Beleza. Eu vou fazer a importação dela aqui. Deixa eu só ajustar aqui. Ótimo. E para a gente fazer com que toda vez que a gente chamar um new user, ele já nasça com essa identidade. Então aqui nós vamos colocar o user. Então o ID vai ser o ID new string. A gente tem o nosso aqui nós temos o nosso name, vai ser o user.name e nós temos o nosso e-mail, user.email e nós temos o nosso password, user.password. Então, o que está acontecendo aqui? Nós adicionamos uma pequena externalidade que pode ser considerado uma pequena sombra dentro da nossa entidade, mas ela é completamente aceitável, porque eu preciso que a minha entidade ela já nasça com uma identificação, e essa identificação vai ser o nosso usuário. Então, por esse motivo, a gente aceita, a gente permite que o nosso código tenha essa pequena externalidade aqui dentro, tá? E como vocês podem ver, o impacto não vai ser grandioso. Não vai ser grandioso. Eu posso trocar essa biblioteca aqui, em algum momento ela pode dar pau, sim, ela pode afetar o nosso projeto, mas
Faz parte da construção do software. Nem todo cenário a gente vai conseguir aplicar 100% daquilo que a gente realmente prega. Muitas vezes a gente tem que aceitar alguns detalhes, tá? Beleza, então já que a gente agora tem esse identificador dentro do nosso usuário, nós podemos implementar o get by ID. E para implementar o get by ID, nós vamos aqui no nosso repositório, onde a gente tem o método save, nós vamos fazer um get by ID. O get by ID vai receber um ID que vai ser uma string e ele aqui retorna tanto o nosso user quanto um erro. Beleza. Aí aqui a gente vai cair numa pequena armadilha. O nosso teste, ele está reclamando. Por que que ele está reclamando? Porque como a gente está fazendo a inversão de dependência, então a gente olha para interface para implementar algo, ele está dizendo, opa, eu preciso implementar algo novo que não foi implementado aqui, que é o nosso método getById. Só que nós vamos fazer uma pequena alteração aqui na nossa estrutura. Uma pequena alteração. Aqui no nosso struct aqui do repository, nós vamos fazer um map. Esse map vai ser uma string. Depois vocês vão entender por que que eu estou fazendo essa mudança. Aqui ele vai receber o domain user. Aqui ele vai reclamar, óbvio, porque ele também precisa fazer um make map string domain.user. Bom, agora como aqui a gente tem um make, perdão, e aqui a gente tem um mapeamento, ao invés de ser um array para fazer um append, aí a gente converteu isso num objeto. Então a nossa chave vai ser o ID. Então aqui, ao invés da gente dar um append, a gente simplesmente fala que esse cara user.id, ele vai receber o nosso user, tá? Ótimo. Agora ele está reclamando, a gente já fez a modificação, só que ele está reclamando que o nosso repositório precisa implementar o nosso getById. Então, eu vou implementar, eu vou copiar aqui, eu vou alterar o nome, getById. O nosso getById, ele recebe um ID, que é uma string. Ele retorna um erro. Aí aqui a gente vai fazer uma mudança. A gente vai fazer user exists, tá? A gente vai fazer um r.users aqui na posição id. Se não existiu exists, nós vamos retornar new. Caso contrário, nós vamos retornar o nosso user new. Então, como vocês podem ver, não está mais dando nenhum erro. Então, agora que nós implementamos um método novo. Só que vocês podem estar se perguntando, por que que eu implementei o getById dentro do createUser? Como eu falei, construção de software, a gente precisa entrar na magia do código. Como a gente está utilizando
Architecture e ele é todo modelado com base em interface. Então, quando eu adiciono uma nova interface, quem está olhando para aquela interface vai reclamar e vai fazer a implementação. Nesse momento, a gente meio que vai estar duplicando o código, que também é super aceitável no momento de desenvolver. No decorrer, a gente vai deixar isso muito mais otimizado. Então, a gente vai compartilhar um repositório com o nosso teste de forma global. Então, a gente vai ter uma implementação única para todo mundo. Então, nesse momento, a gente tem que ir adaptando o código e, claro, sempre indo em direção à luz, que é, cara, eu preciso sair da caverna. Então, o código ainda ele tá tendo algumas distrações, existem algumas sombras ali que a gente precisa lidar com elas. Só que no final, o nosso código ainda está rodando. O teste passou, está passando. Vamos garantir que todo mundo aqui esteja passando. E esse outro teste aqui também está passando. Então, quer dizer, está todo mundo funcionando. Beleza. Agora que a gente já alterou o repositório, eu vou fazer uma pequena mudança aqui. Aqui eu preciso fazer uma mudança que estava um K aqui. Eu coloquei o L, que é shoulder. E eu vou adicionar mais um teste aqui. Por quê? Esse teste aqui, ele está validando que a gente vai conseguir salvar, né? Então ele está verificando que o meu repositório não é zero. Se fosse zero, teria algum problema na minha implementação ali do meu use case. Agora eu vou fazer o inverso desse teste. Então vai ser um teste create user show not save when validation fails. Beleza, então quando a minha validação falhar. Basicamente a gente copia o nosso arrange. A gente pode copiar esse cara aqui. Aqui eu vou querer entrar na validação. Eu não quero o cenário feliz. Então aqui o nosso assert vai ser silen, certo? Então a gente pega o nosso sut.repousers, diferente de zero, t.ref that not user to be saved. Então aqui eu não tenho nenhuma variável. Então se eu rodar esse teste, perfeito. Agora se eu colocar aqui Daniel, ele vai falhar, porque não é essa a expectativa do meu teste. Meu teste é quando ele entra no cenário de falha, né? Então, o meu repositório não pode ter acessado o repositório, tá? O objetivo aqui é não acessar o método save. Eu não quero que entre no método save. Entrou no método save, já fugiu do propósito do meu teste e do meu fluxo do código, né? Então, beleza. Vamos fechar aqui o user. A gente já fez a última adaptação. No decorrer do treinamento, a gente acessa aqui o user e ajusta o que precisa ser ajustado. Beleza, agora a gente vai aqui chamar o get by ID. Bom, o get by ID, a gente vai começar pelo teste. Get by ID. Teste.go. Beleza. Bom, no get by ID, vamos fazer aqui os imports. Teste. Eu já vou
exportar o nosso domain. E eu vou começar implementando aqui as nossas interfaces. Get by ID, user, use case, structure. Aqui a gente vai passar o repo, e esse repo vem de domain user repo. Ok. Vamos aqui colocar um get by ID, user, use case. Aqui a gente vai ter a nossa interface, que vai ser o nosso perform, que vai receber o nosso ID, que é uma string, e ele vai retornar o nosso. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos criar o nosso get. Nós vamos criar o nosso contract, né? Get by ID contract. Beleza. Então a gente vai ter aqui um type get by. Deixa eu só ver como que eu criei aqui. Input get by ID. Que nesse caso vai ser só o output. O output. Então o que nós queremos? Nós queremos retornar o ID struct name e o e-mail. Beleza. Aí aqui nós vamos retornar ele aqui, senão a gente vai retornar o nosso erro. Perfeito. Então aqui a gente implementou o método perform, a nossa interface. Bom, agora o que nós vamos implementar aqui agora? A nossa interface aqui, beleza. Eu vou copiar aqui do teste a nossa infra, porque ela vai ser a mesma. Ela vai ser a mesma. Então eu vou jogar aqui a nossa infra. Ela está implementando a mesma infraestrutura. Ok. Vamos montar aqui o nosso construtor. Deixa eu ver como que eu montei aqui. Vai ser bem parecido. Então vamos lá. Aqui vai ser o C. A gente vai passar esse cara para cá. Ele vai ter um perform que recebe uma string que nos retorna essa assinatura aqui. Perfeito. Bom, agora a gente vai implementar o nosso repositório. Então a gente chama o c.getById e nós vamos passar o ID que nós recebemos ali no nosso perform. Então, se tivermos erro, a gente vai retornar. E nós vamos criar um erro novo dentro do nosso domínio. Então, qual que é o erro que a gente pode receber agora? Vai ser user not found.
user not found. Beleza. Então a gente vai receber aqui domain.user not found. Maravilha. Se o nosso user for igual a new, mesmo erro. Aí agora a gente vai retornar o nosso contrato aqui. Então o nosso contrato ele vai ter o ID, que vai ser o user.id. Nós vamos ter o name, user.name, e nós vamos ter o e-mail, user.email. Ótimo. O que nós vamos criar agora aqui? Faltou uma pequena implementação aqui, galera. Get by ID user use case. Recebe o nosso domain user repo. Esse cara aqui, ele vai retornar o nosso, esse carinha aqui, repo. Beleza. Agora nós vamos montar a nossa estruturinha SUT. É bem parecido também, então a gente pode até clonar aqui. Vamos copiar. Vou jogar aqui embaixo. Então, use case é get aqui. E não é nesse cara aqui, é esse cara aqui. Então, beleza, agora a gente já tem. Agora sim nós vamos montar o nosso primeiro teste. A gente vai validar se realmente a gente consegue recuperar um usuário através do ID. Teste get by ID should return an error if not found. Beleza, então aqui nós vamos verificar. Deixa eu importar aqui o teste. Então, aqui o nosso arrange, nós já aprendemos que é o nosso SUT, que vai ser o nosso make SUT. Beleza? O nosso act aqui, a gente quer validar simplesmente o erro. Então, a gente vai chamar o nosso SUT.getById e nós vamos passar um ID qualquer. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maravilha. Ok, agora a gente vai fazer o nosso assert. Se er diferente, perdão, igual new, o que nós vamos fazer? Vai ser um fatal. Fatal. E aqui vai ser um expected and error. Beleza? Aqui vai ser um se er for diferente de domain. Domain er not found. Nós vamos dar um T. Error F. Expected
copiar esse cara aqui. Beleza, então aqui, esse nosso repositório, ele vai retornar vazio, né? A gente espera que ele retorne vazio. E aqui eu errei, tá, galera? Aqui não é essa implementação. Aqui é o use case. Aqui é o use case perform. E eu vou passar o ID para ele e ele vai retornar vazio, tá? Porque realmente eu não tenho nenhum usuário lá dentro. Então ele tem que entrar aqui. Ele não vai retornar nenhum erro, mas ele não vai encontrar ninguém. Vamos ver se ele realmente não vai encontrar ninguém. Perfeito. Então, nosso primeiro teste aqui passou. Agora, a gente vai fazer uma segunda implementação. Então, a gente vai fazer um stub. A gente vai mocar o nosso repositório com os valores. Teste get by id show returning user success. Beleza? Aqui a gente vai fazer basicamente essa mesma implementação aqui. Vou pegar aqui. Select. Beleza? Só que o nosso... Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui o pulo do gato. Nós vamos acessar sut.repo.users. O que que nós vamos fazer? Eu vou adicionar um usuário. Eu vou adicionar esse usuário aqui. Ele vai ser domain user. Então aqui ele vai ter o ID. Ele vai ter esse ID. Ele vai ter um name que vai se chamar Niel, e-mail, niel@gmail.com. Perfeito. Aqui eu vou querer o user, certo? Então agora a gente vai validar se realmente o meu repositório está conseguindo entregar esse usuário para mim. Então vamos lá. Se er diferente de new, a gente vai dar um f t fatal, beleza? E aí eh, vai ser honestidade error. Beleza? Agora aqui a gente vai validar se o user ponto name diferente de Daniel. Nós vamos aqui um t.error f add name Daniel. Beleza? User.name. E nós vamos fazer e-mail. Vai ser esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui. O que ele está reclamando? Aqui é F. Beleza. Então,
qual que é a expectativa desse teste? É que ele realmente encontre, né, quando eu chamar o meu perform desse caso de uso pegando pela ID, nós queremos que não tenha erro, tenha Daniel e tenha aqui o e-mail, tá? Então, vamos rodar. Beleza, passou. Então, se eu alterar aqui e colocar um S no final, ele vai falhar, porque ele realmente espera Daniel, tá? Então, realmente o meu repositório ali, ele tá conseguindo acessar esse nosso método aqui do get by ID. Então, ele está conseguindo mocar perfeitamente. Bom, galera, acho que esse vídeo vai ficar por aqui. Então a gente já começou a implementação agora do nosso caso de uso Get by ID. A gente deu uma melhorada no nosso usuário, a gente identificou aqui uma pequena externalidade que não é algo que vai afetar o nosso processo de criar um projeto com Clean Code. E, e é isso aí, galera. Até a próxima aula. Valeu!